Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, é mais uma das obras célebres da humanidade. Publicado em 1880, na Rússia, a pátria de Dostoiévski. E nesse romance, ele trabalha as diversas contradições da alma humana. Reflexões que atravessam o tempo e também chegam até nós. Temos aqui três personagens principais. Dmitri, que é impulsivo e movido pelas paixões. Ele simboliza o lado emocional e a busca por satisfação imediata, mesmo que isso o coloque em conflito com a lei e a moral. Aquele eterno dilema: vamos nos entregar aquilo que nos satisfaz agora? Ou vamos ter uma capacidade de renúncia ao imediato, em prol de um plano maior para a nossa vida? Ivan é um intelectual atormentado, cuja luta eterna com a razão e a fé o leva a questionar a existência de Deus e a justiça do universo. Então também isso é muito presente na história da humanidade, a razão e a fé. E este personagem então tem esse dilema entre a razão e a fé. E aqui eu me lembro do saudoso Papa João Paulo II, que num dos seus ensinamentos dizia que a fé e a razão são como que duas asas pelas quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade que é Deus. Alyosha, o mais jovem, profundamente espiritual e bondoso, que busca a harmonia e a redenção em meio ao caos moral que o cerca. O enredo se intensifica com o assassinato de Fyodor Pavlovich, que desencadeia uma investigação e um julgamento que expõe as contradições e os dilemas éticos presentes em cada personagem. Essa trama central serve de palco para debates profundos sobre o bem e o mal, a liberdade individual, a responsabilidade pelas próprias ações e a possibilidade de redenção. Trazendo aí essa obra para a nossa vida concreta, podemos ver como os conflitos dos Karamazov se assemelham aos dilemas que enfrentamos na nossa vida. Conflitos familiares, e quem não os tem? Assim como na obra, muitas famílias lidam com desentendimentos e escolhas que afetam a todos, revelando a complexidade das relações humanas. O ser humano é um ser complexo, é um ser que tem sentimentos, tem emoções, desejos, que busca a felicidade. Então é um ser complexo, e os relacionamentos são complexos, a começar nos relacionamentos familiares. Depois, dilemas morais, a constante batalha entre nossos impulsos e nossos ideais, que nos obriga a refletir sobre o que é certo ou errado. É algo que ocorre em diversas situações cotidianas, seja no trabalho, nas amizades ou em decisões pessoais. Então, aquele dilema: seguir nossos impulsos em busca do prazer imediato ou saber aí controlar, administrar nossos impulsos em nome dos nossos ideais. Esse também é um dilema: aproveitar o máximo hoje e esquecer o amanhã, ou aproveitar menos o hoje e deixar uma reserva para o amanhã. Depois, a busca por sentido. A inquietude de Ivan e a fé de Alyosha representam, respectivamente, a dúvida e a esperança que muitos sentem diante das incertezas da vida, mostrando que a jornada em busca de respostas é uma experiência humana universal. Gostaríamos de ter todas as respostas diante, por exemplo, dos sofrimentos, diante das incertezas da vida, mas sempre a dúvida se fará presente. Também a esperança se faz presente. Então essas duas, elas como que se complementam, esperança e dúvida.
e cada um tem que fazer sua própria jornada pessoal. Em resumo, os irmãos Karamazov não é apenas um crime de conflito familiar, mas um convite para refletir sobre as escolhas que fazemos, os valores que seguimos e o constante desafio de viver de maneira autêntica e ética em um mundo repleto de contradições. E aprofundando mais um pouquinho aqui a questão, por exemplo, dos conflitos familiares. Quantas famílias não vivem conflitos semelhantes ao dos Karamazov? Relações complicadas entre pais e filhos, rivalidade entre irmãos, disputas por dinheiro e herança, ressentimentos acumulados ao longo dos anos. O desprezo de Fyodor Pavlovich pelos filhos, a inveja e os crimes entre Dmitri e Ivan, e o desejo de Alyosha de unir a família refletem desafios que muitas pessoas enfrentam. Assim como na obra, famílias vivem ciclos de dor e mágoa, mas também têm a chance de buscar a reconciliação, o perdão. O caminho de Alyosha nos mostra que, mesmo diante da destruição, é possível optar pelo amor e pela compaixão. Então, como falávamos, as famílias aí são complicadas. Tantos dilemas afligem e fazem parte aí da dinâmica da convivência familiar. Aqui a questão da razão, a emoção. Muitas vezes nos deparamos com decisões difíceis e sentimos o mesmo dilema que Ivan e Dmitri. Devemos seguir nossas paixões e instintos, como Dmitri, correndo o risco de perder tudo? Ou devemos nos basear apenas na razão, como Ivan, e correr o risco de nos tornar frios e distantes? Na vida cotidiana, essas dúvidas aparecem em diversas situações, na escolha de um relacionamento, em decisões profissionais, na forma como lidamos com desafios e até na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. E também aqui tem um dilema muito interessante aqui, o problema do mal, a respeito das injustiças do mundo. Um dos debates mais marcantes da obra ocorre quando Ivan questiona a existência de Deus e ao mencionar o sofrimento das crianças inocentes. Seu raciocínio é o mesmo que muitos fazem hoje, ao se perguntarem por que há tanta dor, por que há tanta maldade no mundo. Alyosha, por outro lado, nos mostra que, mesmo sem respostas definitivas, podemos escolher ser uma força de transformação. E o mundo marcado pela desigualdade e violência, a postura de Alyosha nos convida a agir com empatia e solidariedade, buscando tornar a vida um pouco mais justa. Um tema também é a redenção e o perdão. É possível mudar? Dostoiévski não dá respostas fáceis, mas sugere que a redenção é possível. Assim como Alyosha tenta resgatar a bondade nas pessoas ao seu redor, todos nós temos o poder de transformar vidas com pequenas atitudes de compreensão e acolhimento. Então, na nossa vida, significa que sempre há tempo para reparar erros, pedir desculpas e reconstruir relações. O mundo pode parecer um caos, mas ainda há espaço para gestos de amor e reconciliação. Então, concluindo aí essa belíssima obra, os irmãos Karamazov nos mostra que somos, de certa forma, um pouco de cada um dos irmãos. Carregamos as paixões de Dmitri, a racionalidade de Ivan e, em nossos melhores momentos, a bondade de Alyosha. A grande questão é, qual dessas forças escolhemos alimentar? É aquela historinha do lobo, né? Se nós alimentamos o lobo da bondade, ele será maior na nossa vida do que o lobo da maldade. Então, qual lobo nós vamos alimentar aí? O lobo mau que existe em nós ou o lobo bom, a capacidade de fazer o bem que existe em nós? A obra nos lembra que a vida é uma batalha constante entre o bem e o mal, não apenas no mundo, mas dentro de nós mesmos. E no final, cada um tem aí a possibilidade de decidir qual caminho seguir. Então, essa batalha que existe em nós mesmos, as paixões, os conflitos, os desejos, as esperanças,
os medos, as preocupações, as alegrias, tristezas. Então nós somos esse emaranhado de sentimentos que habitam em nós. Uma obra que é uma das maiores da literatura mundial. Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. O que você pensa disso tudo?